E aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é a professora enfermeira Juliana Guiano e hoje vamos dar continuidade, então, noções de anatomia, parte 3. Vamos lá, fica comigo aqui. Aqui vocês estão vendo o coraçãozinho, tá? Eu trouxe esse desenho esquemático aqui, interessante, que ele vai retratar como é que o sangue, ele flui dentro do coração. Lembra que eu falei para vocês que todos os vasos que levam o sangue do coração para o corpo saem através de artérias e todo o sangue que vem do corpo em direção ao coração vem através das veias? Pois então. Então eu te trouxe aqui um desenho para te mostrar como é que o coração funciona, tá? Entenda, aqui tu tá vendo esse coração como se tu estivesse olhando uma pessoa de frente. Então aqui é o átrio direito, aqui é o átrio esquerdo, aqui é o ventrículo direito, aqui é o ventrículo esquerdo. O coração, ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Uma coisa que é importante, um átrio, ele só se comunica com o ventrículo, tá vendo, ó? Ó, o sanguezinho vem aqui e vai pro ventrículo. O sangue vem aqui no átrio direito e desce pro ventrículo direito. O sangue vem pelo ventrículo átrio esquerdo e desce pro ventrículo esquerdo. Isso é extremamente importante. Bom, aqui tu tá vendo a veia cava inferior, eu tenho a veia cava inferior e eu tenho a veia cava superior. É por aqui que vem o sangue que vem do corpo, tá? Então o sangue que vem da cabeça vem pela veia cava superior e o sangue que vem do corpo vem pela veia cava inferior. Eles entram aqui e eles vão desembocar no átrio direito. Então do átrio direito ele vai para o ventrículo direito. E esse ventrículo direito, esse sangue que veio do corpo, que ele entrou no átrio direito, desceu pelo ventrículo direito, ele vai subir aqui, ó. Ó, ele vai subir pela artéria pulmonar, que vai levar esse sangue lá pro pulmão, para oxigenar e voltar pelas veias pulmonares e entrar no átrio agora esquerdo. Então ele vem do pulmão, vem pelo átrio esquerdo, desce pelo ventrículo esquerdo. Repetindo, o sangue vem do corpo, tá? Entra no átrio direito, desce por ventrículo direito, sobe pela artéria pulmonar, vai lá no pulmão, oxigena e volta para o coração, para o átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo, agora sim ele sobe pela aorta, que é a que faz essa volta aqui, e vai ser espalhado pelo corpo, tá? Então aqui o sangue oxigenado ele vem pelo átrio esquerdo, desce pelo ventrículo esquerdo, entra pela aorta e vai ser distribuída pelo corpo. Basicamente é assim que funciona. O coração, ele é uma bomba, né? Ele faz essa questão do bombeamento. Ele é composto por músculos, que a gente não vai falar aqui, eu só tô te, né, brifando um pouco a respeito, de uma forma geral, a respeito do coração. Ele é um músculo extremamente forte e resistente. Ele tem características do músculo estriado e liso. Ele tem características de um músculo voluntário e involuntário. É um músculo à parte, certo? Então, assim que funciona a circulação. Te trouxe um outro desenho aqui, tá? Que é a mesma coisa, ó. Lembra que eu te falei das cavidades? Ó, o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Então, de novo, o sangue vem do corpo, entra no átrio, isso, direito, desce para o ventrículo, isso, direito, sobe pela artéria pulmonar, vai lá no pulmão, libera o CO2, pega, lembra? A hemácia que tem hemoglobina, a hemoglobina libera o CO2 e traz o oxigênio e volta para o coração, para o átrio esquerdo, que vai para o ventrículo esquerdo, que entra na aorta e é liberado pelo corpo, certo? Como eu disse para vocês, nosso intuito aqui não é se aprofundar, é para que vocês tenham noções de anatomia, para que vocês entendam minimamente como é que o corpo funciona. Como é que funciona a circulação? Assim, eu tenho a pequena circulação, que é a circulação entre o coração e o pulmão, para oxigenar o sangue, fazer, né, essa troca gasosa. E eu tenho a grande circulação, que tem a ver entre o coração e o corpo, certo? Capito? Já sabe. Qualquer dúvida,
deixa escrito aqui, bota nos comentários, me manda um e-mail que eu vou te responder. Uma outra coisa que é importante a gente falar sobre o coração é o seguinte, ele tem uma coisa chamada nódo ou nódulo sinusal. O que é isso? Já parou para pensar por que teu coração bate? Já parou para pensar por que teu coração bate? Ele contrai. Ele contrai. O que faz ele contrair? Já parou para pensar o que faz o teu coração abrir e fechar? Uma descarga elétrica. Então, ocorre uma descarga elétrica, tá? Nesses feixes que tá aqui em amarelo, tá? Essa descarga, ela acontece através do nódulo sinusal que fica atrás do átrio direito, tá? É como se fosse uma pilha, tá? Que ela dispara impulsos elétricos que percorrem esses feixes aqui que estão em amarelinho, que faz com que essa musculatura contraia. Tu já fez alguma sessão de fisioterapia, de alívio de dor, que eles colocam eletrodos no teu corpo e o teu músculo começa a contrair? O coração é a mesma coisa. Nós temos um marca-passo natural que a gente chama de nódo sinusal, que fica atrás do átrio direito, tá? Que ele libera essa carga elétrica pro coração, né? Através desses feixes, fazendo ele contrair. Então, o que faz o coração contrair é esses impulsos elétricos do nódulo sinusal. Pessoas que têm problema do nódulo sinusal têm que usar o marca-passo, tá? Todos nós temos o marca-passo, só que o nosso é natural. Tem pessoas que têm que colocar, ok? Tu entendeu como é que funciona o funcionamento do coração? Basicamente é isso que eu espero que tu entenda, tá? Não quero me aprofundar, até para te não te assustar. Tu tem que entender minimamente os conceitos que vão interferir no teu dia a dia. E é importante que tu entenda como é que funciona a circulação sanguínea? É importante que tu entenda como o coração bate? Beleza? Qualquer dúvida, me pergunta, tá? Já que a gente falou de coração, vamos falar de veia, artéria e vaso capilar. Lembra que eu te falei que a artéria é todo vaso sanguíneo que leva o sangue do coração para o corpo. Todos os vasos que saem do coração, a gente chama de artéria. E todos os vasos que chegam no coração, a gente chama de veia, tá? Não tem a ver com sangue arterial e venoso. Normalmente, a artéria leva sangue arterial e normalmente as veias trazem o sangue venoso. Mas tem as suas exceções, tá? A característica correta é essa. Todos os vasos que saem do coração são artérias e todos os vasos que vêm para o coração, a gente chama de veias, ok? Qual é a diferença da veia e da artéria? Artéria, vamos pensar numa artéria grande, na artéria aorta, aquela que sai do ventrículo, lembra do ventrículo esquerdo? Ela vem, o sangue oxigenado vem do pulmão, entra no átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo, sobe a aorta e desce para o corpo. Tu imagina o calibre, o tamanho e a força que tem que ter este vaso para suportar a pressão da contração do coração. Então, tu concorda comigo que ela tem que ser um vaso mais muscular? Ele tem que ser um vaso mais forte? Se tu comparar aqui, a artéria, ela tem uma camada muscular muito mais grossa, ó, do que a veia. Por que a veia não tem que ter tanto músculo? Porque aqui, quando o sangue está retornando para o coração, ele já perdeu pressão. Então, ele não exerce tanta força em relação à parede. Então, a musculatura pode ser mais fina. Mas, em compensação, a veia tem uma coisa que a artéria não tem. A veia, tá? Imagina a veia da perna, a veia safena lá, tá? A safeninha lá. Tu imagina que além dela não ter a mesma força, ela não ter a mesma velocidade, não ter o mesmo fluxo, não ter a mesma pressão, ela tem que vir contra a gravidade. Principalmente a gente está de pé. Claro que quando a gente está deitado, a circulação da gente é melhor, e quando a gente está deitado, a circulação sanguínea, por estar melhor, a gente aumenta a nossa pressão arterial. A gente vai ver isso quando a gente for falar em noções de sinais vitais. Se eu estou de pé, então o sangue e os vasos, eles têm que lutar contra a força da gravidade. E aí nós temos um truquezinho aqui. Toda veia, tá? Ela tem essas válvulas, que elas ajudam o retorno venoso, tá? Então o sangue aqui, ó, ele passa aqui, ó, ele passa e a válvula fecha. Aí depois ele passa para a seguinte e a válvula fecha. Então essas válvulas é como se fosse uma escada rolante que ajuda esse sangue a retornar para o coração, tá? Então a veia, ela tem essas válvulas, coisa que a artéria não tem. Ela tem essa túnica íntima, que eu chamo de tecido endotelial, tá? O endotélio de dentro do vaso, que são como se fossem lajotinhas, são várias células planas, que é como se fossem lajotas no teu piso, que vão proteger
esse lume interno do vaso e ela tem uma função bem interessante, tá? E essas lojotinhas, que eu chamo de lojotinhas, que na verdade é esse endotélio, essas células planas, elas têm que estar bem acopladas, porque se houver lesão desse endotélio aqui, se houver a falha de uma dessas lojotinhas aqui, pode acontecer agregação plaquetária. O que significa isso, professora? As plaquetas podem se grudar ali, que gruda hemácia, que gruda, e por conta de uma célulazinha endotelial que saiu do lugar, normalmente por uma pressão alta, por exemplo, ela pode formar um trombo. Então é extremamente importante que esse endotélio, essas tecidos, essas células planas, que eu chamo de lojotinha, que não é o nome, tá, gente? É só uma analogia. É importante que elas estejam íntegras, porque se elas não estiverem íntegras, elas se soltarem, vai acontecer vai grudar, vai acontecer uma agregação. Mesma coisa, tu tem a tua casa, tu tem as lajotas, se romper, se tu perder uma lajota ali, não acumula sujeira, não vai agregando coisa? Dentro do vaso é a mesma coisa. Essas células endoteliais que eu chamo de lojotinhas, elas têm que estar íntegras. Porque se a pessoa tem uma pressão alta, tá? Essa pressão ela é alta, ela pode arrancar esse endotélio, lesar esse endotélio, tá? E causar uma trombose. Por quê? Porque vai agregando, vai acumulando, vai grudando e pode acontecer uma trombose. Por isso que pressão alta pode causar trombose. E esses trombos, se tiverem ali, eles podem fazer duas coisas, tá? Se acumular um trombo aqui, um coágulo aqui, né? Se lesar esse endotélio aqui e começar a grudar a hemácia aqui nessa lesão, pode acontecer duas coisas. Ou ocluir o vaso, tá? Ou esse trombo se deslocar e andar. Se esse trombo, se esse coágulo deslocar e andar, vira um êmbolo. E aí, minha gente, o que pode acontecer? Ele vai ter que parar em algum lugar. E aí, onde ele para, ele oclui o lúmen, né? Ele tampa, ele oclui o vaso. E aí, todo aquele tecido que era alimentado por aquele vaso deixa de receber oxigênio. Isso se chama isquemia. Por exemplo, se a criatura é hipertensa, come mal, tem triglicerídeo alto, colesterol alto, lesou esse endotélio aqui, acumulou, fez um trombo, esse trombo, aí essa criatura come mal, não faz exercício, é sedentário, resolve jogar bola fim de semana, os atletas de fim de semana. Aí o que acontece? Ele começa a correr, começa a se movimentar, pode ser que esse trombo se solte e ande pelo corpo e pare, por exemplo, lá numa veia do coração e dê um infarto. Pode ser que ele pare no cérebro e cause um AVC, tá? Já dei uma aula completamente fora aqui, mas enfim, né? Aproveita o conhecimento, certo? Voltando, então a veia ela tem uma musculatura mais fina, ela tem essas válvulas que ajudam a fazer o retorno venoso, né? Tem esse tecido conjuntivo, é um vaso sanguíneo, então ele tem nervo, ele tem músculo, ele tem endotélio, ele tem essa túnica adventícia que ela é serosa, tá? Que ela fica por fora. E a artéria não tem válvulas e tem essa musculatura mais grossa. E esse vaso capilar, ele é minúsculo, tá? Ele tá lá na ponta da ponta onde vai ser distribuído o sangue. Então, o vaso ele vai afunilando que nem um rio, né? Ele vai se bifurcando e à medida que essa rede vascular ela vai se bifurcando, ela vai ficando mais fina, com menos fluxo, até se tornar um vaso capilar, que é lá onde os nutrientes e o oxigênio é derrubado sobre as células para que aconteça a respiração celular, tá? Então esse oxigênio é entregue lá na célula, onde ele vai ser metabolizado no ciclo de Krebs, que, gente, já fugiu muito do contexto. Só entende que nós temos a veia, a artéria, e lá na ponta da ramificação, porque o vaso ele vai se dividindo até ficar bem fininho. E quando ele fica bem fininho, ele é um vaso capilar. Entendeu? Se não entendeu, me pergunta, me questiona que eu explico de novo. Belezinha? Galerinha, eu trouxe aqui um desenho que não ficou bem legível aqui, que é sobre a drenagem linfática, é sobre os gânglios, sobre os linfonodos. O que acontece? O vaso vai ficando fininho, até que o sangue, o plasma, o líquido, o oxigênio é distribuído na célula, né? É derrubado, é derramado no meio intersticial para que essa célula pegue oxigênio, pegue os nutrientes e tudo mais. Largou este
né? Largou o oxigênio, largou os nutrientes, o sangue, o vaso, afinou, entrou, virou o vaso capilar, e esse vaso capilar vai deixar o sangue extravasar nos tecidos, para que esses tecidos, essas células recebam oxigênio e os nutrientes, assim que funciona. O que acontece? Assim como o vaso capilar libera esse líquido, sangue, no tecido, para que o tecido pegue o oxigênio, ele busca de volta. Então ele libera, né? As células pegam o que tem que pegar e ele pega esse líquido de volta. Só que esse líquido ele não consegue esse retorno, né? Esse vaso capilar, ele não consegue pegar tudo de volta, o líquido. Ele derruba o sangue, derruba o líquido para a célula pegar o que tem que pegar, só que ele não consegue pegar tudo de volta. Então fica sempre um pouquinho de líquido no meio intersticial ali no meio das células, tá? Aí entra o quê? A drenagem linfática. Nós temos um sistema linfático que são como vasos sanguíneos paralelos, minúsculos, finos, que vão fazer o que? Qual é a função dele? Esse líquido que o vaso sanguíneo não conseguiu pegar de volta, essa rede linfática pega. Então esse líquido que sobrou ali, essa rede linfática puxa de volta e devolve para a corrente sanguínea. Porém, contudo, entretanto, todavia, antes de devolver para a corrente sanguínea, tá? Essa circulação linfática vai fazer esse líquido intersticial que sobrou, que ele vai devolver para o sistema circulatório, ele vai fazer ele passar por este linfonodo, a famosa íngua, que a gente não percebe. A gente só percebe quando ela está aumentada, a gente dá o nome de íngua, mas é um linfonodo aumentado. Passa pelos linfonodos, para quê? É como se fosse uma alfândega. O que tu tem aí? Peguei esse líquido, né? Que a circulação não conseguiu pegar de volta, que eu vou devolver para a corrente sanguínea. Mas deixa eu dar uma inspecionada nela. Deixa eu ver o que tem. Aí quando ele passa pelo linfonodo, o linfonodo já faz essa checagem desse líquido para ver se não tem bactéria, não tem vírus, não tem fungo. Se não tiver, fuft, joga esse líquido de volta para a corrente sanguínea. E se tiver? Se tiver, ele aumenta, tá? Ele faz uma série de alertas ao organismo e inicia-se o processo de imunização, né? De produção de linfonodos, de produção de linfócitos, de leucócitos e tudo mais. Então eu aproveito que eu pego esse líquidozinho aqui, dou uma inspecionada, passo ele pelos linfonodos e se tiver qualquer coisa, esses linfonodos vão tomar as devidas providências. Não vou entrar em detalhe porque eu acho que eu já meio que fritei o teu cérebro aqui. É só para te entender como é que funciona a circulação linfática, tá? Ok? Então, quando a gente faz drenagem linfática, o que a gente está fazendo? Está empurrando o líquido para a rede linfática, para passar para os linfonodos, para que ele devolva de volta para a circulação sanguínea. Captou? Belezinha? Já sabe, qualquer dúvida me pergunta, tá? Segue o baile. Sistema ventilatório. Vamos tacar ficha aqui, que é bem rapidinho, tá? Sistema ventilatório é o meio pelo qual a gente respira. Mentira, a gente não respira, a gente ventila. Quem respira é a nossa célula lá no ciclo de Krebs, lá na mitocôndria. Esquece isso, a gente já ventila, tá? Então o sistema ventilatório está associado como é que é feita essa troca gasosa. Então o sistema respiratório humano ele é constituído por um par de pulmões e por vários órgãos que conduzem o ar para dentro e para fora das cavidades pulmonares. Esses órgãos são as fossas nasais, então o ar ele entra pelas fossas nasais, ele entra pela boca também, desce pela faringe, desce pela laringe, entra na traqueia, vai para os brônquios, vai para os bronquíolos e vai para os alvéolos. Lá nos alvéolos acontece o quê? O teu sanguezinho tá lá esperando com a hemácia, com a tua hemoglobina, prontinha para pegar o oxigênio que o teu pulmão levou até os alvéolos. É lá nos alvéolos que acontece essa troca gasosa, tá? Segue. A cachorrada aqui em casa hoje está enlouquecida. Então, só para te ilustrar aqui, nós temos a cavidade nasal, nós temos a faringe, a laringe, tá? A laringe é exclusiva do sistema ventilatório, não é uma estrutura, não, né, Yasha? Não é uma estrutura que é incomum com o sistema digestório, tá? Porque várias estruturas aqui são comuns, por exemplo, a faringe, a boca, a gente vai ver no sistema digestório também, tá? Passa pela laringe e aí ela vem para o trato respiratório inferior,
que vem pela traqueia, os brônquios, bronquíolos e alvéolos, ok? Então, vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. O que a gente aspira quando o paciente está com muita secreção? Vias aéreas superiores, belezinha? Então, aqui suplementação eu coloquei só, nem era para mim ter colocado essa lâmina aqui, mas eu coloquei só a título de curiosidade, que a gente fala sobre suplementação de oxigênio, aporte com oxigênio, tá? Então, baixo fluxo, catéter nasal tipo óculos, de 1 a 6 litros por minuto, e máscara simples, que é um fluxo mínimo de 5 litros. E aí, para mim dar um aporte de oxigênio de alto fluxo, por que eu tô te falando isso? Porque pode ser que teu paciente esteja utilizando momentaneamente oxigênio, tá? Então, tu tem catéter nasal, tu tem o óculos nasal, a máscara de Venturi, ela aporta um... Gente do... Alto fluxo, pode ser que tu utilize a máscara de Venturi, né? Que normalmente ela dá um aporte de 12 a 15 litros, ok? E o sistema digestório, então, é onde o sistema responsável por fazer a digestão. Então, o sistema digestório humano, ele é formado por um longo tubo musculoso, né? Ao qual estão associados órgãos e glândulas que participam da digestão. Apresenta as seguintes regiões: boca, faringe, esôfago. Olha, a faringe, não tem laringe, ó. Estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. E o sistema endócrino, ele se constitui então de órgãos do sistema endócrino, que são na verdade órgãos definidos com arquitetura ordenada. Então elas estão envolvidas por uma cápsula conjuntiva que emite septos divididos em lóbulos. Isso aqui é só uma questão de anatomia, de especificação. Isso aqui tu não precisa saber, tá? Então, eles também têm vasos sanguíneos e nervos que penetram nas glândulas, fornecendo os alimentos e estímulos nervosos para as suas funções. Glândulas. O que elas são glândulas? Elas secretam, tá? Então, elas fazem a secreção de hormônios, ok? Então, nós temos o hipotálamo, a glândula pineal, a hipófise, a tireoide, o timo, as suprarrenais, onde ela é responsável pela produção da adrenalina. Nós temos o pâncreas, que ele é responsável pela produção da insulina e do glucagon. Nós temos os ovários, que são responsáveis, então, pelo hormônio do estrogênio e progesterona. E tem os testículos, que é responsável pela excreção, tá? A secreção da testosterona, tá? Ok, galerinha? Dúvidas até aqui? Então, o sistema nervoso, ele pode fornecer ao sistema endócrino a informação sobre o meio externo. Como é que, por exemplo, a adrenalina sabe que tem que ser produzida? Quando é que tu libera a adrenalina no teu corpo? Quando alguma situação externa sinaliza ao teu corpo em que tu necessite ação. Estou parada numa parada de ônibus e passa 2 caras numa moto. O coração começa tum, 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 tum. O que aconteceu ali? Uma descarga, uma liberação de adrenalina. Então, toda ação das minhas glândulas, elas podem ser sinalizadas por situações externas. Então, coisas que acontecem na vida vão determinar a tua produção e liberação hormonal. Por exemplo, estou em jejum. Estou produzindo insulina? Não. O que é insulina? A insulina é o carreador da glicose. Ele que tem a chavezinha, ele que pega a glicose e leva lá para dentro da célula. É isso que a insulina faz. Pega a glicose pela mão e leva lá na célula, abre a portinha da célula, coloca a glicose dentro. Isso que é a insulina. Se eu estou em jejum, estou produzindo insulina? Não, não estou. Se eu comer um bombom agora, o que acontece? O cérebro, né, vai entender que eu consumi carboidrato, glicose, que eu consumi açúcar, né, que eu vou ter glicose disponível e aí começa a produção da insulina, ok? Então, muito do que acontece no meu meio interno depende da sinalização do meu meio externo, ok? Então, de novo, o sistema nervoso ele pode fornecer ao sistema endócrino informação sobre o meio externo, ao passo que o sistema endócrino regula a resposta interna do organismo frente ao que aconteceu no meu meio externo, tá? Dessa forma, o sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso, atuam na coordenação e na regulação das funções corporais. Não te assusta. Eu te falei de insulina e a gente vai falar muito mais sobre isso quando a gente vai falar sobre
a diabetes mellitus. Fica tranquilo que a prof só te deu um briefing aqui, tá? E por último, não menos importante, tá? A título de curiosidade, isso aqui é uma coisa que tu não vai te aprofundar, mas é só para te entender que existe. Nós temos o sistema nervoso autônomo, que ele é dividido em sistema simpático e parasimpático, que eu vou te dizer que de simpático não tem nada. O sistema simpático é ativado automaticamente através dos meus hormônios quando eu preciso ter reações de ataque, de fuga, de ação, tá? Aquilo que eu te falei, tô na parada de ônibus, vem dois caras numa moto, meu coração começa a mil, minha respiração fica ofegante, a minha boca seca, tá? Então, o que está acontecendo comigo? O meu corpo está sendo preparado para o ataque, para a fuga, para a ação. Então, toda vez que o teu corpo ele precisa ser preparado para o ataque, para a fuga, para a ação, ele vai acionar o quê? O teu sistema simpático, tá? Então, vai liberar adrenalina e que vai causar as seguintes ações. Vai ter dilatação de pupila, vai inibir a salivação, vai haver um aumento, um relaxamento, uma broncodilatação, vai acelerar os batimentos do teu coração, vai inibir as atividades do estômago e do pâncreas. Por quê? Porque não é hora de comida, é hora de ação. Então eu não preciso desses órgãos funcionantes. Então ele inibe a ação destes órgãos, tá? Estimula a liberação de glicose pelo fígado. Por que eu preciso ter glicose? O fígado armazena glicose. Depois eu vou te explicar isso. Por que o fígado libera a glicose? Porque eu preciso correr, maninho. Se eu estou no momento de ataque, de fuga, de ação, se eu estou no momento que eu estou com o meu sistema simpático acionado, eu tenho que correr. Então eu preciso de quê? De glicose. Então a glicose que está no teu fígado em forma de glicogênio, ele é liberado na tua corrente sanguínea para que tu consiga correr, para que tu consiga ter ação, tá? Então estimula a produção da adrenalina, tá? Enfim, então estes são os sintomas do teu sistema simpático, de ataque, de fuga, de ação, de reação, que é diferente do sistema parasimpático. O sistema parasimpático é o sistema que ele está acionado quando eu vou dormir, quando eu estou descansando, quando eu estou estudando. Por isso que uma pessoa nervosa não consegue estudar. Por isso que uma pessoa nervosa, às vezes, né, tem dificuldade de se alimentar. E às vezes se alimenta para induzir o corpo a migrar do sistema simpático para o parasimpático. Então, de novo, o parasimpático é aquele sistema acionado para o descanso, para a leitura, para o relaxamento. O que ele faz? Contrai a pupila, estimula a salivação, reduz os batimentos cardíacos, contrai o pulmão, estimula a atividade do sistema digestório, estimula o fígado, então, a guardar a glicose novamente, tá? E estimula a vesícula biliar, porque também está associado à digestão, certo? Então, o sistema simpático e o sistema parasimpático. O simpático, que de simpático não tem nada, ação, fuga, reação. Ataque, correr, tá? E o sistema parasimpático, calmaria, estudo, tranquilidade. Por isso, galerinha, que tem muita gente que se alimenta, que come quando tá nervoso. Que é para ver se engana o corpo, que é para ver se eu consigo migrar do sistema adrenérgico, né, do sistema de ação, para um sistema mais para um momento de mais calmaria, para um momento mais de tranquilidade, certo? Eu sei que o assunto é complexo, não é simples, mas é só para te ter uma noção, é só para te entender o sistema de ataque e fuga, que é o simpático, do sistema de calmaria, digamos assim, né, de leitura, de descanso, que é o parasimpático. Tá bom, galerinha? Terminamos por aqui? Terminamos. De novo, agradeço você estar comigo até agora. Dúvidas, deixem em comentários. Beijos, até a próxima aula. Fui!